branding além do digital. Me conta mais, o que é, afinal, além do digital, né? O Instagram todo mundo conhece, rede social, todo mundo sabe, né? Qual é o formato, o posicionamento, a forma de falar, para quem fala, mas e aí? Como tu sai do online para offline no branding? Essa pergunta é muito boa, Fran, porque ela surgiu de uma indignação minha. E aconteceu em 2022. A gente surfou essa onda aí. É lógico, as pessoas podem e devem trabalhar o fortalecimento da sua marca pessoal ou da sua marca empresarial. Mas a gente não pode acreditar que você perpetuar o seu branding acontece única e exclusivamente dentro do Instagram. E em 2022, de uma maneira muito espontânea, dentro de uma mentoria, foi quase um desabafo que eu compartilhei com um monte de pessoas. Eu falei, gente, onde é que foi que inventaram que branding é estar no Instagram? Ou tomar água numa taça de cristal, vestir um blazer, falar de high ticket, esse tipo de coisa. Eu acho que vocês estão tornando o branding de uma maneira muito simplista. Vocês estão reduzindo o branding ao que realmente aconteceu, a gourmetização do logotipo. E não é isso que deve acontecer. E aí eu falei, gente, o branding vai muito além do digital. E eu lembro que algumas pessoas começaram a escrever nos comentários, é isso aí, verdade, falou tudo, falou tudo. E aí eu falei, olha só que legal, de uma maneira espontânea nasceu um mantra aqui. O branding vai muito além do digital. E já fazem aí 3 anos que eu exploro como um slogan meu aí, me posiciono dessa forma. Eu sou um defensor de que a gestão de marca ela é um processo de ressonância de marca que vai muito além de você ter um conteúdo estratégico no Instagram. Você tem vários pontos, canais de aquisição dos teus clientes. E eles não se limitam unicamente ao Instagram. Sim, você falou ali em pontos de contato, né? Definir aonde está o seu público. Acho que é muito importante, né? Eu vou ser, claro, mais especialista do que eu, mas o que eu percebo, as pessoas acham assim, você precisa estar online, precisa estar no digital. Tudo bem, você precisa, mas além disso, tem outras coisas que você faz. Existem canais de conexões de grupos de empresários que você participa, network, foi daí que a gente se conheceu, tem outros canais de indicação, muitas outras coisas que vão além disso, né? Então, entender, eu acho que eu até trago isso como uma dica, talvez, entenderam quem é o seu público, onde ele está, para ver onde que você vai se posicionar. É lógico, eu super entendo e também como expert dentro do digital, que você tem uma esteira de produtos, você vai levar o teu seguidor ou o teu potencial cliente de um nível de consciência para o outro. Ele vai começar pelo teu conteúdo gratuito, depois ele vai comprar o teu produto front-end ali, o teu low ticket, depois ele vai subindo essa esteira até chegar num produto back-end ali, num high ticket. Só que a gente tem que fazer isso de uma forma intencional. Então, você vai educando o público com o próprio produto, né? Então, a gente tem que estar preocupado ali com a maneira como a gente adquire os clientes. E ele não quer dizer que necessariamente vai acontecer apenas dentro do digital. Se você vai criar uma vertical dentro do teu negócio, você vai empacotar conhecimento, ok. Mas há de se lembrar que tem pessoas que são multimilionários e que nem usam rede social. Eu falo como exemplo da minha própria empresa. Os meus maiores clientes não usam rede social. Então, assim, é lógico, eu faço o fortalecimento de marca como uma autoridade lá dentro, alguém que trabalha há muito tempo, se preparou, sabe o que está fazendo, sabe o que está falando, mas é não depositar todos os ovos da galinha dentro de uma cesta. Porque aí você está sendo um pouco, né, tá falhando na tua estratégia. Restrito, né, no caso. É importante você ser lembrado, né? É muito importante você ser lembrado, você ser reconhecido como uma grande autoridade, mas eu acho que inclusive é daí que vem a frustração de muitas pessoas que investem muita grana dentro do digital e às vezes dizem, mas eu continuo na mesma. Eu já coloquei 50, 100 mil reais lá, eu continuo na mesma, porque faltou esse olhar para dentro. Em alguns casos eu chego a falar para algumas pessoas, você está gastando rios de dinheiro em tráfego pago, que é essa outra grande dor da maioria das pessoas que eu conheço, não só empresários, como propriamente dito experts dentro do digital. Daqui a pouco, quem sabe, a gente fala melhor sobre isso. Mas o que adianta você fazer um tráfego se você não cuidou da sua marca? Se você não olhou para dentro? Se você não passou por uma fase de compreensão de marca, sua plataforma de marca, seu jeito de ser,
suas expressões, seu slogan, o espírito heróico, teu posicionamento, a maneira como você quer ocupar a mente e o coração das pessoas, os teus grafismos, as tuas cores. Como é que você quer partir direto, comer uma etapa de um processo? Como é que você quer ter resultado aqui se você não cuidou disso aqui? Que são as colunas do teu negócio. Sim, sabe uma coisa É que a gente vai comparar, a gente vai entrar sem as paredes. a gente vai entrar num ponto que, de verdade, nessa última semana eu acho que eu ouvi de diversos lugares, de cursos que eu fiz, da pós, eu ouvi falar da palavra, da bendita palavra posicionamento. Essa palavra posicionamento é o que a maioria das pessoas estão buscando hoje, porque assim, ó, nós vivemos na era da informação. Digital, vamos falar em digital, por mais que você vai ali além do digital, né? Porque é importante você olhar para dentro, construir internamente para depois difundir. E aí no digital, a era da informação, tem muita coisa, muita empresa. Você está no mar da concorrência. Aí tem aquele livro do Oceano Azul, né? A estratégia do Oceano Azul, isso aí. Como que você vai sair desse mar para buscar o seu Oceano Azul? É o bendito do posicionamento que todo mundo fala. Então, ali é que você vai precisar descobrir o seu público, conversar com ele, nichar principalmente, né? Falar com aquele determinado cliente, aquele teu perfil ideal de cliente e se conectar com ele. As pessoas estão buscando cada vez mais conexões. Porque se você concorrer no mar de gente, talvez o gasto com tráfego pago, você pode gastar rio de dinheiro, você não vai ter resultado algum, porque vai ter empresas, talvez, aqui o nosso público principalmente, vai ter empresas maiores do que vocês, que vai conseguir conquistar, vai conseguir aparecer para esse potencial cliente antes, né, dessa urgência, e muitas vezes você não vai conseguir ter esse resultado, né? Então, de verdade, eu ouço muito, é posicionamento, posicionamento, posicionamento. E aí já entra na questão do financeiro, porque se você tem um bom posicionamento, você tem um público cliente ideal, você conversa com ele, você consegue até precificar melhor o seu produto ou serviço. Eu acho que aí nós já entramos no teu trabalho eu vou fez ali. Vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Se vocês verem uma bandeira vermelha com uma cruz branca, lógico que a gente vai associar a bandeira da Suíça, ok. Mas que atributo emocional a bandeira da Suíça ela nos conecta? Ela é um atributo emocional de qualidade. Quando a gente vê algo da Suíça, a gente já lembra de chocolate, a gente já lembra de relógio, a gente lembra de canivete suíço. Então, é uma identidade de marca que tem esse atributo muito forte de qualidade. E quando a gente fala de posicionamento, é aquilo que eu falei antes. Posicionamento nada mais é do que o lugar que você ocupa na mente e no coração das pessoas. E aí, quando a gente traz para o mundo corporativo, toda grande companhia, vocês podem observar, os maiores players do planeta, a visão do fundador, ela se reflete no branding da empresa. Então você tem o Steve Jobs na Apple, você tem o Silvio Santos na SBT, né? Você tem o velho da Van na Van. E já faz algum tempo, estas grandes marcas, elas estão usando de forma estratégica a figura do dono. Do sócio, né? A humanização das marcas, né? E o que acontece? O posicionamento, ele serve inclusive para marcar, para eletrificar as mentes humanas. Então, dentro do universo das marcas, né, a gente tem estudos do psicólogo do Carl Jung que traz os 12 tipos de arquétipos. Tem um cara lá dentro, que até vou pegar o gancho exemplo aqui, vocês sabem por que o seriado Breaking Bad é um dos, se não o seriado que mais teve sucesso até hoje? As pessoas são loucas pelos seriados do Breaking Bad, sabe por quê? Eu vou falar que eu nunca assisti Breaking Bad, tá? Mas eu sei o sucesso que ele faz. Porque ele tem muito claro dentro dele a jornada do herói. É um cara que era um fudido na vida, ninguém respeitava ele, ele era um professor de química, já estava no final da vida, descobriu que tinha câncer. E aí depois ele descobre que nem o filho dele respeita ele, nem a mulher dele respeita ele, a mulher dele estava traindo ele resolve chutar o balde, virar a mesa e tocar o foda-se. E, enfim, mas por que às vezes a gente pensa assim, poxa, mas ele virou ali um traficante de metanfetamina e no fundo você acaba torcendo por ele e tal. Tem essa jornada do herói muito forte.
Porque ele deixou de ser o cara comum. Então, dentro da roda dos arquétipos, tem um arquétipo ali que é o que menos vai vender. É o menos vendedor. É o cara comum. Porque ele não eletrifica a mente humana. Por que eu estou falando tudo isso juntamente com a questão do posicionamento? Se você depender da validação externa dos outros para viver, você está ferrado. Você não vai marcar a tua presença. É preferível você ter uma presença muito forte do que querer agradar a todo mundo. Isso aí é terrível. Eu não conheço ninguém que quis agradar todo mundo E teve enfim, sucesso, e teve né? sucesso. Né? Sim,